Nesta edição explicamos passo a passo uma semana de polémica em torno dos manuais escolares, uma semana e uma polémica que terminaram hoje com a retirada dos livros. Depois em estúdio recebemos os representantes do Socols 2017, conhecemos gênese e aspirações do movimento, ideias e planos de intervenção, falamos de descentralização, regionalização e autonomia. Em pleno Outubro Rosa, cancro da mama e outras formas da doença, situação no mundo, em África e em Cabo Verde. Retomamos o tema das tecnologias de informação e comunicação e ouvimos as preocupações do presidente de uma das maiores empresas do setor no país. Este programa está na rádio e nas redes sociais. Comente os temas da semana, dê o seu contributo. Use para isso a hashtag Panorama. Se preferir, pode entrar em contacto direto comigo através do Twitter, @NunoNaf. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. Começamos com o nosso quiz e hoje vamos até Barcelona. Na Catalunha ouvem-se vozes independentistas e pode estar por dias uma declaração unilateral de independência por parte das autoridades regionais. Aquilo que queremos saber é se a Catalunha já foi independente alguma vez na história. Pode arriscar uma resposta nas redes sociais usando a hashtag Panorama e nós voltamos ao tema no final do programa. Os manuais estão cheios de erros, os manuais ficam mesmo, e afinal não ficam nada e vão ser retirados. É assim que se resume uma semana de protestos e contradições. Em causa, os novos manuais escolares, cheios de gralhas ou erros, distribuídos no ensino básico. Perante as críticas a livros impróprios para consumo, o governo começou por dizer que estava tudo ok, que as gralhas eram normais e seriam solucionadas com erratas e autocolantes. Acontece que o assunto transformou-se no grande tema da governação e, pressionado, o primeiro-ministro cedeu. Os livros são retirados e reimpressos. Vamos ao filme dos acontecimentos de uma semana com laivos de surrealismo. Começamos por perceber, afinal, qual era mesmo o problema. O novo ano letivo arrancou a 18 de setembro com um novo plano curricular experimental para o ensino básico e com a introdução de novos manuais e outros materiais didáticos para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sétimo anos de escolaridade. O novo plano prevê um reforço da língua portuguesa, das ciências e da matemática. Os novos livros escolares chegaram cerca de 2 semanas depois do início das aulas. O atraso na chegada é um episódio que tem sido recorrente nos últimos anos, mas que este ano se juntou a outra realidade. Os livros chegaram às mãos dos alunos cheios de erros. Não é a primeira vez que livros escolares têm erros, mas nunca a expressão dos mesmos se tornou tão grande. Não são apenas gralhas. Em alguns casos, há erros de cálculo grosseiros e problemas científicos graves. No livro de matemática para o primeiro e segundo ano, considerado o mais crítico de todos, os problemas começam na lombada da capa, onde está escrito Matemática Manual, ao invés de Manual de Matemática. Esta é, ainda assim, a menor das falhas. Folheando o livro, encontramos exercícios errados, trocas na identificação de figuras, um hexágono que passa a pentágono, mesas com número errado de dias, entre muitas outras incongruências e descuidos. Ora, a contestação não se fez esperar. No fim de semana passado o Facebook inundou-se de críticas. Uma fotografia da lombada do Matemática Manual foi o rastilho. Nos dias seguintes, dezenas de outras fotos com outros tantos erros circularam na rede. Foram várias as personalidades, pais e encarregados de educação, anónimos, mas também figuras partidárias, a exigir responsabilidades da tutela. Um verdadeiro filme aqui recordado pelo Fredson Rocha num trabalho de Lourdes Fortes. Foram dias agitados. Depois da contestação durante o fim de semana, o governo foi obrigado a reagir, mas a decisão de retirar os livros do mercado não foi imediata.
A primeira reação oficial chegou da então Diretora Nacional da Educação. Na segunda-feira, em conferência de imprensa, Adriana Mendonça admitia gralhas nos novos livros escolares, mas ia avisando que o Ministério não vê motivos para retirar os manuais. Se os livros forem retirados, os alunos vão ficar sem material, avisou a Diretora Nacional da Educação. O que se deve fazer, sugeria, é criar mecanismos de apoio aos professores e pais. Veja, não há motivos aqui para justificar a retirada do manual de circulação. Porque se fosse assim, eu tenho que retirar todos estes manuais do mercado. Eu vou deixar as crianças sem manuais. Resumindo, todos os manuais com todas estas gralhas já estão no mercado. Se eu tirar todos estes manuais do 2º ao 6º ano, as crianças não vão ter material para trabalhar e tenho trabalhado com eles até agora. O que se tem feito é trabalhar com os professores neste sentido e disponibilizar para quem quiser sugestões e mecanismos de apoio aos pais e à sociedade em geral para ajudar a superação destas dificuldades do 2º ao 6º ano de escolaridade. A responsável coordenadora editorial dos manuais garantia então que os mesmos não constituem um problema para a aprendizagem das crianças. Os professores que estão neste momento nas escolas a trabalharem com estes manuais não sentiram estas dificuldades porque efetivamente não representam de tudo dificuldades para a aprendizagem dos alunos, conforme vos disse, são gralhas que já foram identificadas e que estão a ser corrigidas, conforme informei, e também houve todo um período de formação, cerca de 25 a 30 horas, com todos os professores a nível nacional, justamente não para a identificação apenas destas dificuldades que já foram superadas, mas para poder apoiar e poder reforçar este ensino e aprendizagem da matemática, conforme foi dito. De acordo com a agora ex-diretora nacional da Educação, os professores estão capacitados para ultrapassarem as gralhas nos manuais, mas os argumentos do governo não bastaram para resolver o caso. A contestação prosseguiu e a oposição decidiu marcar posição. O PICV considera que os erros nos manuais são gravíssimos, quer a nível conceptual, quer a nível dos conteúdos. Ainda na segunda-feira, Nuías Silva classificava de irresponsável o discurso da Diretora Nacional de Educação. E nós esperamos que o Governo venha demarcar desta posição da Diretora Nacional, porque nota, temos aqui um dos exemplares do manual. A senhora Diretora Nacional foi e é implicado diretamente neste caso, pois nós temos aqui Coordenação Geral, Diretora Nacional da Educação e Revisão Linguística, a mesma Diretora Nacional. Ela é uma das revisoras do manual. Ela é uma das responsáveis direta por esta atrapalhada. Um dia mais tarde, a OCIDE também aparecia a exigir que os manuais do ensino básico com erros fossem retirados do mercado nacional. O recado foi dado pela deputada Dora Pires. Nós temos um caso mesmo flagrante a acontecer em que os nossos manuais, portanto os manuais disponibilizados para o ensino-aprendizagem, contêm vários erros. E a diretora nacional acrescenta que são experimentais. Experimental não seria do tipo de material da qual foi feito. Um excelente material, sim. Mas a forma como foi concebida é de reprovar. Cerca de 260 erros. Não é normal. E nós da UCID, nós exigimos mesmo que os manuais sejam retirados. O Movimento para a Democracia, que sustenta o governo, entrou na onda, mas em natural contraciclo com a oposição. Dizia Miguel Monteiro que os livros têm qualidade. A estratégia do MPD foi olhar para o passado e que se os livros atuais têm erros, os manuais produzidos pelo governo do PICV também não estão imunes a problemas. Os livros ficam, garantia Miguel Monteiro. Porém, diferentemente do que acontecia no governo do PICV, o atual governo assume os erros e corrige-os. É de louvar que hoje, com o atual governo do MPD, as pessoas estejam a escrutinar mais as ações da governação e estejam a sentir-se mais livres para opinar, manifestarem-se sem medo de represálias, o que não acontecia antes.
O facto dos manuais conterem erros e gralhas corrigíveis não retira o mérito da iniciativa de dotar as crianças de manuais que introduzem novos métodos de ensino e aprendizagem de matemática numa disciplina onde o desempenho tem sido problemático. É este o motivo porque os manuais não devem ser retirados do mercado. E os professores? Os docentes estão preocupados. Os livros comprometem a aprendizagem e as erratas não são solução, explicava Nicolau Furtado a meio da semana. As erratas não resolvem esses problemas, porque os erros são tantos, quer erro linguístico, quer conceitual, quer ortográficos, que não resolvem com errado. É melhor retirá-los do mercado e corrigi-los ou fazendo outros manuais para o ensino-aprendizagem. Porque, de facto, o lema do Ministério da Educação e a qualidade do ensino, então, o primeiro trabalho era preparar para uma mudança do sistema educativo sustentável, isto é, criando primeiramente todas as condições necessárias e implementá-las para não atrapalhar os alunos e professores, porque isso traz só prejuízos para a comunidade educativa. No meio de toda a polêmica, a ministra Maritza Rosabal, que havia sugerido erratas e autocolantes como solução, dava cara para defender os manuais e a equipe do Ministério da Educação. E se nós fôssemos a responsabilizar os erros que há nos manuais, nestes que estão em vigor, todos os manuais que estão em vigor, que é a questão da matemática, nós teríamos que fazer uma grande sessão de responsabilização. A gente responsabiliza quando os erros são erros propositais, mas quando são erros de edição, não há responsabilidades. Todos os manuais que estavam em vigor tinham graves problemas em termos de conteúdos, em termos de tratamento, em termos de gralhas ortográficas, e isto acontecia e nós não fizemos disto uma festa política. Nós tratamos institucionalmente. Assumimos os erros, como dizia, anteriores, sempre os assumimos, como assumimos os compromissos anteriores. Vocês estão a ver como, por exemplo, o problema dos docentes. Assumimos, trabalhamos sobre os erros e melhoramos. É isso que nós fazemos. E, como digo, com foco sempre nos alunos e no resultado dos alunos. Já esta quinta-feira, no Jornal da Noite da TCV, a ministra da Educação repetia que os livros seriam mantidos, apesar dos erros, e dizia ser impossível para o país imprimir novos manuais. A convicção da governante durou pouco. Esta sexta-feira de manhã, depois da visita a uma escola no Palmarejo, na cidade da Praia, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva falou sobre o caso para contradizer tudo aquilo que a tutela da educação repetiu durante a semana. Os livros saem mesmo e vão ser impressas novas edições. O governo já tomou a iniciativa de fazer a reimpressão, tendo em conta que os erros já estão corrigidos. Novos manuais vão ser disponibilizados para substituir os que estão em curso, sem encargos para aqueles que já adquiriram os manuais. Quer dizer, vai haver um processo de troca. Isso vai ser feito, penso, ainda nos próximos meses. É uma questão de lançar concurso, de fazer a impressão, a reedição e disponibilização dos novos manuais sem erros, pensamos nós. As declarações de uma semana agitada, tudo devido a erros nos novos manuais do ensino básico que, no final das contas, acabam mesmo por ser retirados do mercado. Há outro ponto de ordem que permanece oportuno e uma questão que ainda precisa de resposta. Ora, como percebemos pela novela dos acontecimentos, o Primeiro-Ministro desautorizou esta manhã a Ministra da Educação, anunciando aquilo que Maritza Rosabal e o staff do Ministério da Educação passaram a semana a dizer. Ora, o Ministério da Educação disse a semana toda que os livros não seriam retirados e esta manhã o Primeiro-Ministro, como ouvimos e como se sabe, anunciou exatamente o contrário. Perante isto é importante perceber se a Ministra da Educação aceita esta desautorização e acha que tem condições políticas para continuar no cargo. Em nota de rodapé é importante também dizer que esta é, pelo menos, a segunda vez que um ministro do Governo é desautorizado publicamente pelo próprio Governo. A primeira vez aconteceu em maio com a Ministra da Justiça, Janine Lelis, no caso do subsídio de exclusividade aos oficiais de justiça.
Surgiu algumas semanas antes do 5 de julho, com o anúncio de uma manifestação para o Dia da Independência, um protesto que juntou milhares nas ruas do Mindelo. Autonomia, descentralização, maior atenção para São Vicente, algumas das bandeiras que têm sido levantadas pelo Socols 2017. Temos ouvido alguns dos protagonistas do movimento sobre as ações que vão desenvolvendo, mas até agora ainda não tínhamos tido a oportunidade de questionar os dinamizadores sobre os propósitos da sua ação. Ora, hoje é o dia. Em estúdio connosco Salvador Mascarenhas, Nelson Faria e Carlos Araújo, 3 representantes do Socols 2017. E se me permitem, e lanço a pergunta ao conjunto dos 3, como é que eu vos apresento em relação ao grupo? São membros do grupo? Ocupam algum cargo no grupo? São porta-vozes do grupo? Qual é a melhor forma de vos apresentar? Boa noite. Boa noite. Mais perto do micro. Somos meros facilitadores da sociedade civil e é essa a nossa intervenção. Não somos nada mais, nada menos que cidadãos comuns que querem dar voz e ajudar a sociedade civil a pronunciar-se. Vamos começar pelo princípio e recuar ainda a junho, ao final de junho, quando a ideia da manifestação do 5 de julho começou a ganhar forma, e pergunto-vos exatamente de onde é que surgiu esta ideia. Estavam sentados num grupo de amigos, como foi? Tínhamos um grupo já de reflexão. Salvador. Tínhamos um grupo já de reflexão e já pensávamos nos problemas de Cabo Verde. E, entretanto, um dia, eu por acaso partiu de mim, estava no computador e estava mesmo chateado com a situação e lancei o desafio na net, para os meus colegas também, claro. E se saíssemos no dia 5 de julho? Fui tomar um café e quando voltei havia 200 respostas a dizer vamos embora. E foi aí que começou. Foi uma semana antes. Porquê Socols? Ok. Essa é a pergunta do $1 milhão. Socols, em 1930 e 34, apareceu em São Vicente um movimento cívico que se baseava no movimento na Checoslováquia, que se chamava Sokols, que significa falcões. Por acaso era o meu tio-avô, podia ser outra pessoa qualquer, mas ele era uma pessoa muito ativa, teve um papel muito importante na eletrificação de São Vicente, no cinema, foi presidente da Câmara mais tarde, e ele, entretanto, achou que era interessante porque a sociedade mindelense estava com falta de valores, os jovens não tinham ocupação, e esse era um movimento que impunha valores democráticos, valores cívicos e físicos. Naquela altura era normal haver esses movimentos e faziam grandes paradas de ginástica e até há escritos, há um livro de um escritor cabo-verdiano onde dizia que depois de aparecer os Socols já não haviam rapazes encostados nos bares a beber, já não haviam pessoas, juventude sem fazer nada, e ele introduziu valores cívicos, físicos e muito interessante. Tinham um barco, faziam natação, a juventude ocupada, e também aprendiam artes de mecânica, eletricidade. Salvador, e quanto às críticas que este nome tem recebido? Rapidamente. Obviamente nós não andamos a fazer desfiles pela rua, mas achamos que era um renascer da sociedade civil em Cabo Verde, porque a sociedade civil está muito quieta, está muito calada, não tem tido possibilidade de intervir, e o objetivo de Socols essencialmente é dar voz ao cidadão. E repito a pergunta, quanto às críticas que têm recebido, como sabe, essas críticas têm existido à escolha deste nome? Sim, mas não tem fundamento nenhum, nomeadamente uma das críticas... Há quem diga que faz um apelo ao período colonial. Sim, absolutamente errado. Socols, ao ser instituído em São Vicente, como algo independente, desafiava a metrópole de certa forma, porque, por exemplo, quando houve a revolta do Capitão Ambrósio, apoiou as pessoas. Quando houve o fecho do Liceu em São Vicente, apoiaram energicamente que houvesse a reabertura, e mais tarde Salazar, pressentindo que era um movimento que estava a crescer e podia pôr em causa a sua autoridade, acabou com os Socols e instituiu a Mocidade Portuguesa. Portanto, é completamente errado. Eu vou até dizer que no centenário do Liceu, que vai ser comemorado aqui, vem um professor universitário da Checoslováquia, que é o Jan Klima, e a preleção dele é o Socols e a formação da geração independentista. Há quem diga, e fundamentadamente, que Socols seria um movimento de proto-nacionalismo.
Muito bem, vamos avançar. A vossa ideia inicial, Nelson Faria, era organizar apenas a manifestação do 5 de julho ou à data já tinham planos para desenvolver outras atividades no pós-5 de julho? Repare, o 5 de julho, como disse o Salvador, é a mera consequência do agastamento da população com muita da situação política e social que vivemos. O 5 de julho aconteceu de forma até quase que natural. Mas antes do 5 de julho já tínhamos um grupo que já debatia os problemas que temos vindo a constatar na nossa sociedade. E este grupo de reflexão, digamos assim, nunca se cingiu ao 5 de julho, sendo o 5 de julho uma mera ação espontânea que surgiu naquele momento com o impacto que teve, exatamente pela tensão social existente e pela oportunidade existente de intervenção da sociedade civil. Mas o grupo discutia e continua a discutir e a refletir sobre os problemas da nossa sociedade. Eu recordo-me da manifestação do 5 de julho, muito participada. Eu lembro-me também que nessa manifestação, ou a essa manifestação, convergiram muitos temas, muitas preocupações distintas: a autonomia, a descentralização, a atração de investimentos, a questão do campus universitário. À medida que o movimento vai avançando e vai ganhando, diria, se me permitem a expressão, alguma consistência, não é? Há bandeiras que vão fazendo mais sentido para vocês. Têm insistido na questão da autonomia, da descentralização. Esta é, neste momento, a vossa preocupação, Nelson? Naturalmente, temos questões de fundo que pensamos que devem ser asseguradas pela nossa governação e devem ser asseguradas, sobretudo, a sociedade civil. A questão de descentralização é premente, não só para São Vicente, como para todas as ilhas. A questão da autonomia ainda mais é necessária na medida em que as populações locais precisam definir e decidir como vivem. Além destes dois conceitos e destas duas linhas mestras, temos a questão da meritocracia na administração pública, que pensamos ser essencial. Temos também a questão da participação da sociedade civil nos órgãos políticos. Cada vez mais é necessário que a sociedade civil faça parte dos órgãos políticos, nomeadamente do Parlamento municipal ou nacional, sem necessariamente estar dentro dos partidos políticos. Porque creio que é uma... A nível municipal isso é possível? É uma possibilidade. Já é uma possibilidade. Mas queremos incitar a esta participação. Que não deixemos a cabo dos partidos, eles apropriarem-se, somente eles, da governação local e da governação central. Queremos incitar esta vontade na sociedade e queremos também ter esta abertura, porque a nível nacional não se consegue ainda, se não for acoplado aos partidos políticos. Além destas linhas que já referi, o Socoles ainda pretende desenvolver um conjunto de ações cívicas de consciencialização social e até ações sociais, mesmo de intervenção, não descurando naturalmente a atualidade, seguindo e acompanhando as questões prementes ou mais impactantes na vida social de Cabo Verde. Carlos, o Carlos Araújo está aqui connosco também em estúdio, como eu disse no início. Estamos aqui a falar da autonomia e descentralização e também já teremos a oportunidade de concretizar um bocadinho melhor estes conceitos, mas o Carlos, que os ouvintes da Rádio Morabeza conhecem bem e que me acompanhou durante sensivelmente 2 anos num programa que tivemos em conjunto aqui na rádio, o Carlos é uma das vozes que há mais tempo, e justiça lhe seja feita, fala da questão da autonomia em particular. Surpreende-te ou deixa-te satisfeito, Carlos, que depois de tanto insistir nesta ideia, ela comece agora a entrar na agenda? Não me surpreende, não. Porque eu recordo-me, haverá ouvintes certamente que não estarão recordados ou que não acompanharam na altura, quando toda a gente falava de regionalização, tu falavas de autonomia. Sim, e ainda a autonomia ainda é um tema que não entrou bem dentro do léxico dos intelectuais, porque no do povo já está. E eu me apercebia disto há muito tempo, porque vivo e convivo de uma forma normal com as populações. E vou sempre perguntando,
E as perguntas conduzem precisamente a essa ideia. Devo dizer que, por exemplo, no caso do Sokol, nós vemos isso como uma possibilidade, mas Sokol está numa fase de desenvolvimento, de crescimento, onde nós vamos estudando todas as possibilidades. Porque a ideia fundamental é criar uma sociedade aqui em São Vicente e em todas as ilhas, onde as pessoas possam viver melhor. Pessoalmente, eu e muitas pessoas, mesmo dentro do Sokol também, encontram que a autonomia poderá ser uma organização com autonomia, poderá ser essa organização. Agora, uma questão é muito importante, Nuno, é que, da minha observação, as pessoas andam a discutir a autonomia pegando em pontos que muitas vezes não dizem mesmo respeito à realidade. Como por exemplo? É o sentimento. A autonomia é muito mais um sentimento do que algo económico. Eu acredito que o que se passa na Catalunha, que é uma coisa completamente diferente da que poderá vir a passar em Cabo Verde, mas aí nós vemos o sentimento de algo que se constituiu e que tem um pensamento único. Isto aconteceu e vai acontecendo ao longo dos tempos em São Vicente e também nessas outras ilhas, em maior escala em São Vicente, devido à quantidade da população existente, e essa população cria uma ideia autónoma de como quer estar dentro de Cabo Verde. E eu acredito que enquanto, como é que eu ia dizer, o governo, os partidos políticos e a própria sociedade civil não entender isto, nós vamos ter um problema sempre mal resolvido. Podemos começar... as formas de luta são diferentes, podemos começar com essa descentralização, mas eu acredito que, no fundo, o problema só vai ficar resolvido quando a todas as ilhas forem autónomas, e todas as ilhas têm a capacidade de ser autónomas. Eu acredito também que os custos são de longe mais pequenos do que os custos da governação atual, e a eficiência será muito maior. Salvador Mascarenhas, autónomas como? Autónomas até que medida ou em que medida? A autonomia significa podermos decidir as nossas vidas. Obviamente nós somos a favor de um Cabo Verde uno, não estamos a favor da independência das ilhas. A autonomia é isso, que cada ilha tenha a possibilidade de pensar os seus problemas e resolvê-los. E como? Há coisas mínimas, por exemplo, vou dar um exemplo neste momento, uma pessoa para comprar um tóner numa empresa pública tendo de mandar vir da praia, isso é completa centralização. Mas imagino que cá em São Vicente conseguimos decidir algumas políticas relacionadas com o mar, com o porto, diretamente, sem ter que estar a perguntar, termos pessoas a pensar aqui sobre isso, sobre o turismo aqui, sobre a reorganização do Porto Grande. Isto seria muito mais interessante e mais... E a quem, no vosso entender, deveria competir essa decisão? À Câmara Municipal, a um Governo Regional, a um Parlamento Regional, a quem? Isto é uma questão que tem de ser refletida, mas, por exemplo, como ele disse, temos de começar por descentralizar. A descentralização devia ser ontem. Os organismos do Estado, os institutos públicos, os órgãos reguladores, isso gera riqueza. Por acaso li um artigo interessante sobre Portugal e que falava exatamente sobre isso, que em Portugal está tudo concentrado em Lisboa e Porto e há muitas zonas desertas. E li o artigo e disse, isso é Cabo Verde, quer dizer, o problema aqui, onde temos toda a riqueza centralizada na cidade da Praia, riqueza dos organismos do Estado, os ordenados dos funcionários do Estado, então, está tudo centralizado aí. No Maio tem 1%, dos funcionários do Estado. Praia tem 70%. Se nós distribuirmos essa riqueza por todas as ilhas, somos um país arquipelágico, temos um problema de comunicação, que é outro problema. Se conseguirmos distribuir essa riqueza, obviamente seremos um país mais harmonioso, equilibrado e justo. Nelson Faria, quando falamos, e eu acho que é importante insistirmos nesta questão da autonomia, porque o uso da palavra autonomia só por si suscita reações bastante adversas, não é? E tem sido até, por vezes, confundida, como vocês sabem melhor do que eu, com questões independentistas, por exemplo. Quando vocês falam de autonomia e dessa autonomia de decisão, por aquilo que percebo, não têm fechada uma ideia do que seria para vocês um modelo autonómico, não é? Mas
faz sentido associar esta ideia a uma ideia de reorganização do Estado? Naturalmente. Reorganização do Estado do ponto de vista político? Naturalmente. Isso vai requerer não só a reorganização política, como também uma intervenção profunda na nossa Constituição da República. Para complementar o que disse o Salvador, relativamente à autonomia, obviamente não queremos essa autonomia no sentido independentista. Cabo Verde é um país uno e assim continuará a ser. A autonomia que defendemos, como disse bem o Salvador, é a nível decisório, é a nível de execução, de pensamento e de execução do que pretendemos e do que vislumbramos para a ilha, obviamente enquadrados no todo nacional. Não será necessário uma pessoa que não reside em São Vicente decidir um projeto de investimento em São Vicente, quando os que estão cá é que vão vivenciá-lo, é que vão ter os impactos desse investimento ou desse projeto. Portanto, faz todo o sentido que esse projeto seja decidido em São Vicente por São Vicente. É neste. Mas não caberá sempre a um governo central decidir que projetos vão para cada ilha? Projetos do Estado e assuntos do Estado para cada ilha, sim. Mas outros projetos relacionados às questões económicas, às questões de organização territorial interna, do ordenamento interno, tem de dizer respeito. A ilha tem de ser de decisão da ilha. Por exemplo, um grande projeto de investimento numa fábrica em São Vicente deve ser decidido fora de São Vicente. Porquê? Quando São Vicente tem todas as condições para decidir, para implementar esse projeto. E aí eu volto a insistir na pergunta. Faz sentido falar de um governo regional, por exemplo? A questão da organização do Estado... Para que se decida tem que haver alguém que decida. Naturalmente. Para responder à questão de um governo regional, não é a nossa essência. A nossa essência está no poder da decisão e de execução. E isto não requer necessariamente um governo regional, na nossa perspectiva. Requer o quê? Requer que este poder, esta competência, esta atribuição esteja na ilha. No município? No município. No município, na ilha. Um presidente da ilha, um presidente do município que seja. Mas que esta nossa essência é esta competência decisória e esta competência de execução. Que esteja na ilha. Porque posso lhe dizer que muitos projetos e muitas ideias que podem ser concretizadas para São Vicente podem não necessariamente depender do Estado Central. Podem depender de outros investidores ou de outras possibilidades que estão no mundo. E esta visão do mundo também São Vicente e as ilhas têm de ter. E esta abertura ao mundo também tem de ter. E tem de concretizar. Uma ideia que o Salvador defendeu há algumas semanas atrás, ouvi uma declaração sua neste sentido, prendia-se com a questão da descentralização e separava de certa forma as duas e dizia que a questão da autonomia implica uma reflexão mais aprofundada e reformas porventura até constitucionais, não é? Mas a descentralização, dizia, e a expressão acho que era mesmo esta, pode ser decidida por decreto. Exatamente. E já. Pode ser decidida por decreto ontem. Mas, aliás, houve uma campanha do MPD, quando perderam as eleições, onde prometiam até colocar o Ministério de São Vicente do Tornossal. Isso seria uma forma de centralização. Em 2011, não estou em erro. Sim, em 2011. Era o Ministério do Mar em São Vicente, do Turismo no Sal, se não estou em erro, se não me falha a memória. Essa possibilidade isso seria a distribuição financeira das riquezas pelo país, não seria a capacidade decisória de tal autonomia que nós pretendemos no futuro, como é óbvio. Mas como uma urgência para ontem, porque o resto do país está a estagnar. Isso não é preciso ser um expert em economia para ver isso. Vamos a Santo Antão, as pessoas todas estão a sair de lá. São Vicente também, 4/5 dos meus amigos foram para a praia procurar emprego, às vezes nem encontram. A própria cidade da praia está a implodir com tanta gente. Enfim, é grave e tem de se resolver. Nelson. Posso, a nível da descentralização, para além da administração direta do Estado, temos a administração indireta com vários institutos, direções gerais, agências reguladoras, que podem naturalmente serem colocadas nas ilhas, enquadradas naturalmente dentro das proeficiências de cada ilha. Uma agência de turismo, uma direção-geral de turismo não ficaria bem no Sal ou na Boa Vista? Para distinguirmos aqui as coisas, nesse caso estamos a falar de descentralização, não é? Isso não implica com o poder de decisão da própria ilha sobre o seu futuro, mas leva a dinâmica económica. Exatamente.
por exemplo, uma direção-geral ligada ao mar ou qualquer, embora já tenhamos aqui a ANP, que é a Agência Reguladora da Área, mas outras valências da dinâmica portuária, da dinâmica marítima não poderiam estar em São Vicente. São questões que para nós são prementes, apesar de reconhecer que São Vicente também tem outras valências e outras estruturas de administração indireta também poderiam ficar cá localizadas, como por exemplo outras em Santo Antão, outras no Fogo. Carlos Araújo, e peço capacidade de síntese porque ainda tinha aqui uma outra questão que gostava de vos colocar no curtíssimo tempo que temos disponível. Falar de autonomia, de regionalização, e acima de tudo destes dois conceitos, leva-nos, como já vimos, para uma mudança de Estado, da organização política do Estado, leva-nos para uma mudança constitucional, porventura, ou muito provavelmente, e leva-nos para uma outra questão que é, não há um risco inerente a isto? Eu pergunto ao Carlos, e qualquer um de vós pode responder, não há um risco inerente a isto num país com 500 mil pessoas? Cabo Verde não é um país muito grande, não há um risco de fragmentação, de a dada altura criarmos quase pequenas comunidades autónomas, mas tão pequenas que não têm qualquer tipo de escala, digamos assim? Não, eu acredito que não, antes pelo contrário. Antes, acredito que essas pequenas unidades produtivas, eu vou passar a chamar as ilhas, nesse caso, em pequenas unidades produtivas, vão sentir uma necessidade grande de se unirem entre as ilhas e com o Governo Central. Eu acredito que iremos passar a ter um Governo Central muito mais forte, com muito maior capacidade de fazer o que é necessário fazer, e vamos ter nas ilhas uma outra capacidade de autodesenvolvermos. Eu acredito que, sinceramente, essas questões que se põem são questões que estão presas com a mudança. A mudança cria medo. E nós sabemos que a nossa sociedade ainda vive muito do medo. E isto é uma das funções, creio eu, até da própria Socol, libertar a sociedade desse medo para que a sociedade possa... Salvador, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria dizer uma coisa muito importante. Quando rapidamente, nós por favor. criarmos as ilhas forem autónomas, o Governo Central vai depender das ilhas. Então vai haver uma igualdade, uma harmonia, um equilíbrio. Ou seja, existem vários exemplos propostos. Por exemplo, a ideia de ter 2 senadores por ilha. As ilhas teriam igual peso na decisão sobre Cabo Verde. Isso seria fabuloso. De Santo Antão à Brava. Eu queria colocar isso também em forma de uma questão que é o seguinte. Colocar as hipóteses de receio que pode criar, de medo que pode criar na população, uma eventual mudança de paradigma a nível da nossa organização, será bem mais aceite do que a situação atual que temos, que levou 15 mil pessoas às ruas numa mega manifestação. Ou seja, a centralização hoje existente é bem mais receada e não compreendida pela população do que uma eventual mudança de paradigma. E aproveito a deixa da manifestação do dia 5 de julho para vos perguntar se as pessoas podem pôr na agenda a manifestação no dia 13 de janeiro. Como anunciaram ou como deixaram antever nos últimos dias. Estamos a preparar para isso se não houver mudanças, como é óbvio. Nós estamos prontos sempre a negociar, a conversar. Queixavam-se também há dias que ainda não tinham sido ouvidos diretamente por nenhum dos protagonistas políticos, não é? Nelson, 10 segundos e o Carlos também 10 segundos. Eu só queria dizer o seguinte, queremos sinais de descentralização. Havendo sinais efetivos de descentralização, de trabalho na meritocracia, de abertura do Estado a ouvir os cidadãos. Esta questão dos livros, dos manuais, por exemplo, houve uma intervenção inicial, depois corrigida com o posicionamento da sociedade civil, que seja entendida a sociedade civil. Se houver sinais desta natureza do governo, naturalmente vamos compreender também a situação governativa. Não, naturalmente, a administração fica de pé. Carlos Araújo. Bom, agradecendo já a nossa presença aqui, eu devo dizer o seguinte, é que na comunicação social, sobretudo na televisão do Estado, nós ouvimos muitas pessoas falando. E falando, são pessoas da situação, pessoas das instituições que falam e defendem o que têm para defender de uma forma correta. Mas as pessoas que defendem essa descentralização, que defendem a autonomia, não têm acesso a essa televisão do Estado.
Carlos, não temos tempo para mais. Carlos Araújo, Nelson Faria, Salvador Mascarenhas, agradeço aos três a presença neste Panorama 3.0. Estamos em outubro, mês de luta contra o cancro, uma das principais causas de morte em todo o mundo. A cada ano, mais de 8 milhões de pessoas morrem devido a uma doença que afeta 30 milhões de pessoas à escala global. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, aqui compilados por Fredson Rocha. O cancro continua a ser uma das principais causas de morte em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que todos os anos, mais de 8 milhões de pessoas morrem devido à doença. Os últimos dados publicados em fevereiro deste ano são referentes a 2015 e revelam um aumento de cerca de 7 mil mortes em relação a 2010. Segundo os dados, o cancro do aparelho respiratório, do fígado, do cólon e reto, do estômago, da mama, da boca e faringe, do pâncreas e da próstata são os mais mortíferos. Para as mulheres, o tipo mais mortal é o da mama, seguido dos tumores no aparelho respiratório. Já os homens, além da doença no aparelho respiratório, morrem mais de cancro do fígado. Em África, segundo a OMS, 530 mil pessoas morreram de cancro em 2015, das quais 60.600 mulheres devido a cancro do colo do útero e mais de 55 mil de cancro de mama. O facto de os tumores mais letais em África serem os que apenas afetam as mulheres faz com que o número de mulheres falecidas por cancro seja maior que o dos homens. No arquipélago, a Associação Cabo-Verdiana da Luta contra o Cancro afirma que o cancro da mama, da próstata e do colo do útero são os que mais afetam a população. E precisamente uma das organizações que trabalha com a problemática do cancro em Cabo Verde é a Liga Cabo-Verdiana contra o Cancro. A Ação de Solidariedade Social, a Associação de Solidariedade Social, aliás, tem como finalidade última a prevenção e luta contra a doença e apoio social e psicoemocional, não só aos doentes, como também aos familiares. A nutricionista Maria Adelaide, uma das fundadoras da organização, que lida diariamente com a problemática, afirma que o cancro do colo do útero e da mama são aqueles que têm maior prevalência. Já a prevalência dos cancros do intestino, da próstata e do pulmão é menor, mas está a aumentar. Maria Adelaide lamenta a fraca capacidade de resposta do país. Ela conversou com o Fredson Rocha. Durante todo o ano, nós tentamos ajudar e a divulgar os fatores de riscos do cancro, de uma maneira geral. E no mês de outubro rosa, nós intensificamos mais as nossas atividades como forma de alertar ainda mais as mulheres e a população de uma forma geral para essa grande problemática, porque na verdade o cancro, de uma maneira geral, é a doença que mais mata no mundo inteiro. Então nós achamos que nós temos o papel e o dever de, junto das populações, principalmente as mais carenciadas e com menos informações, chegar até elas, fazer com que elas se percebam e tenham noção dos riscos e de como evitar o câncer, porque a principal medida, penso eu, e tem-se confirmado, é quanto mais conhecimento as pessoas têm, maior é a capacidade de procurar ajuda e solucionar atempadamente os problemas que surgem ao longo da vida. E a Liga Cabo-Verdiana contra o Cancro tem debatido mais nessa vertente. Educação e informação, para que todas as pessoas possam estar atentas às modificações que possam ocorrer no seu corpo e procurarem atempadamente ajuda médica. O cancro de mama é mais comum entre as mulheres, mas os homens também não estão imunes. Com certeza, tem toda a razão. Só que a frequência ou incidência do câncer da mama nas mulheres é muito, muito superior à dos homens. Portanto, os homens também têm que avaliar, digamos assim, têm que conhecer o seu corpo e conhecer os seus mamilos, mas as mulheres é que estão mais predispostas ao câncer da mama. Eu queria dizer aqui que o câncer da mama não pode ser prevenido, mas se diagnosticado atempadamente, tem cura. Nós sabemos que há tratamentos eficazes que
que resulta em cura quando ela é detectada precocemente. Daí que nós alertamos as mulheres para fazer os exames, procurarem um médico, principalmente após os 40 anos. Deve-se fazer o exame que é muito simples, que é a mamografia, e também nós, como Liga, ensinamos as mulheres que, infelizmente, nós não dispomos de mamografia para toda a população, mas alertamos as mulheres para conhecerem o corpo dela, para conhecer a mama. E assim, qualquer sinal que apareça que não estava lá ontem, que vá procurar o médico. Mesmo que, de qualquer dúvida, não é preciso que a coisa chegue a um ponto tão evidente. Tem dúvida, procura o médico. Penso que é a melhor forma de prevenção do câncer da mama. E aí nós, durante as nossas atividades, feiras de saúde, nós ensinamos a mulher a fazer o seu autoexame da mama. É falível? É, mas é o que temos. Porque se a mulher conhece a mama, sabe identificar as pequenas alterações, as mínimas alterações que aparecem, é procurar o médico. Mas, de facto, o diagnóstico é feito com o exame, que é a mamografia. E como fazer esse autoexame? Olha, existem várias técnicas para fazer o autoexame da mama. Em regra geral, nós recomendamos a mulher que faça, as mulheres na idade fértil, que façam o autoexame uma vez por mês, uma semana antes ou depois do período. Mas as outras mulheres já no período pós-menopausa, é só marcar um dia no calendário e dizer simplesmente, dia 1 faço o meu exame, autoexame, ou dia 30, qualquer dia, porque não há diferença entre um dia em que a mulher possa escolher para fazer o seu autoexame no período pós-menopausa. Porque no período fértil as alterações significativas do tecido da mama que vai dificultar. Então tem que ser nesse período, uma semana antes ou uma semana depois do período. Aí sim, mas as mulheres pós-menopausa podem definir qualquer dia, mas pelo menos uma vez por mês que façam o exame. É só colocar à frente do espelho, existem técnicas apropriadas em que a mulher vai suavemente massageando ou apalpando o seu seio e se houver qualquer coisa que não estava lá no mês anterior, é procurar o médico. Eu insisto, é procurar sempre o médico. E sabe-se que 95% dos casos diagnosticados no início têm possibilidade de cura? Sim, senhor, afirmativo. Portanto, a nossa mensagem é alertar a mulher para conhecer o corpo dela e, na presença de qualquer sinal que não estava diferente, que procure o médico. Aí o médico é que sabe e que recomenda exames e faz o diagnóstico. É positivo ou é negativo. Daí toma-se as medidas para o tratamento, se necessário. Há sintomas? Olhe, que eu saiba, pronto, eu sou nutricionista, estou aqui representando a Liga Cabo-Verdiana contra o Cancro. Que eu saiba, não há sintomas, embora várias mulheres se queixam de dores, mas uma dor no mamilo não é sinal de câncer. Mas também há outros sinais, de facto, que pode levar a pensar em qualquer coisa, como, por exemplo, um corrimento anormal. Uma mulher que não está lactando, portanto, não está amamentando, não tem que ter leite no mamilo, nem tem que ter pus. E muitas das vezes há alterações visíveis. Portanto, por exemplo, o repuxamento do mamilo, aquela pele cor tipo casca de laranja, o mamilo que pode parecer invertido. Portanto, esses sinais aí, sim, mas esses sinais só aparecem já numa fase bem avançada da doença. Porque os sinais iniciais nós não nos apercebemos. É só com a mamografia que nós damos conta de que há qualquer coisa anormal no nosso mamilo. Doutora, qual é a capacidade que temos aqui no país para dar resposta ao tratamento deste tipo de cancro, o cancro da mama e os demais também? Olha, qualquer tratamento do cancro é custoso em termos económicos e em termos
sociais e emocionais. Continuamos na nossa prevenção. Eu disse há pouco que a forma de diagnóstico mais fiável é, por enquanto, a mamografia. E já é mais política, digamos assim, política da saúde. Nós temos um mamógrafo na cidade da Praia e temos também um mamógrafo em São Vicente. Há muitas pessoas que têm acesso a essa forma de diagnóstico, porque os médicos prescrevem, mas nós sabemos e temos a noção da nossa realidade. Somos ilhas dispersas em que a pobreza ainda é a nossa parceira, falta de conhecimento também, e outra vertente muito importante que dificulta a procura dos cuidados de saúde, penso eu, é a vergonha de se expor, o medo de se expor. Então, as pessoas chegam já num estadio muito avançado em que, infelizmente, não há... Pode-se reduzir, minimizar os danos, mas não há uma garantia de cura. Essa é a nossa maior dificuldade. Mas pronto, como já lhe disse, há mamografia, há uma parcela da população feminina que tem acesso a esses cuidados, mas ainda temos muitas mulheres que, infelizmente, quando chegam a nós, é uma fase muito tardia, nós só minimizamos os danos, porque não há mais nada a fazer. A nutricionista Maria Adelaide, uma das fundadoras da Liga Cabo-Verdiana contra o Cancro, aqui em entrevista ao jornalista Fredson Rocha, a propósito de outubro, mês rosa, um mês dedicado à problemática do cancro da mama em Cabo Verde, uma oportunidade para se falar de doenças oncológicas em geral no país. Mais um tema neste Panorama 3.0. Regressamos à problemática agora das telecomunicações e do mercado tecnológico, no fundo das TIC, as tecnologias de informação e comunicação, um tema ao qual temos dedicado algum tempo em edições recentes do Panorama 3.0. Ora, o mercado tecnológico nacional está estagnado, é pequeno, não tem espaço para o crescimento de todas as empresas do setor. Estas são ideias-chave que temos ouvido ao longo das últimas semanas e que são subscritas pelo PCA da TEI Telecomunicações, Antero Freire. A alternativa a esta estagnação e à pequenez do mercado é a inserção na sub-região africana, costa ocidental, da qual Cabo Verde faz parte. Falta, contudo, diz Antero Freire, uma presença diplomática mais agressiva por parte de Cabo Verde. O mercado tecnológico cabo-verdiano está estagnado. A avaliação é do presidente do Conselho de Administração da TEI Telecomunicações, empresa de comercialização de equipamentos e serviços de telecomunicações e informática. Antero Freire aponta a pequenez do mercado nacional como uma das causas. Eu posso ter, no geral, está muito parado neste momento. Não tem, assim, grandes evoluções, não tem... Enfim, já se fez uma parte, agora estamos num momento muito estagnado e eu espero que realmente depois do arranque do parque tecnológico, das construções, as coisas possam melhorar. E essa estagnação deve-se aqui? Pronto, eu acredito que para já o nosso mercado é pequeno, portanto é o que somos. O nosso maior cliente, portanto o maior utilizador nessa área é o Estado e em princípio já estão satisfeitos neste momento com as instalações, etc. Realmente o que acontece nas tecnologias é que isso evolui. Pronto, de momento pode ser que os equipamentos já estejam a precisar de serem feitos updates, de trocar, esse tipo de coisas. Mas neste momento, em termos de novos negócios, novas instalações, ainda está parado. Para fazer face a essa estagnação, a ideia é internacionalizar o negócio. A sub-região africana é apontada como um mercado alternativo para as empresas cabo-verdianas,
mas existem muitas dificuldades, a começar pela falta de uma diplomacia mais presente e que dê a conhecer aos empresários nacionais as oportunidades que todos os dias surgem no continente africano. A internacionalização, sim, seria uma alternativa, mas com a experiência que nós tivemos, descobrimos que temos muitas dificuldades. Para já, o nosso mercado mais acessível, mais perto, é a nossa região africana, portanto é o continente africano. Negociar no continente africano é muito complicado e nós precisávamos, estou a dizer, as empresas cabo-verdianas para se internacionalizarem, precisavam muito de um acompanhamento mais efetivo do governo, tá? Uma diplomacia mais agressiva, mais presente. Nós temos a experiência da Guiné Equatorial, onde nós estivemos praticamente largados à nossa sorte. Se acontecer alguma coisa, não tem embaixada, não tem nenhuma representação diplomática, não tem, enfim, uma diplomacia, quer dizer, um acompanhamento do governo que diz, olha, temos empresas X e Y a trabalhar, enfim, não sei, isso é muito complicado. Mas, na verdade, a alternativa das empresas cabo-verdianas, sobretudo nessa área das TIC, seria a África. O PCA da TEI Telecomunicações entende, por outro lado, que já se começou a dar passos para melhorar o mercado. Antero Freire fala da construção do Parque Tecnológico de Cabo Verde. O parque está a ser edificado no bairro de Achada Grande, frente na praia, e vai ocupar uma área de 9 hectares nas imediações do Data Center. Projetado para ser um centro de prestação de serviços em África ao nível das tecnologias de informação e comunicação, o parque traz várias vantagens ao país. Primeiro, porque é um lugar onde as empresas de tecnologia podem se concentrar. E é muito interessante porque, concentrando as empresas da mesma especialidade, tem ganhos muito variados, sobretudo para as micros e pequenas empresas, para os startups que chegam lá, tem várias pessoas que já têm experiência, que podem, enfim, cria-se um ambiente de negócio, de conversa a nível da área, das TIC. E, para além disso, um parque tecnológico, esse é um parque tecnológico, tem outras empresas internacionais que podem estar interessadas em sediar em Cabo Verde, tem um espaço com todas as condições para estarem. Eu acredito que trazem muitas vantagens para o Cabo Verde, para além de estar e vai estar implantado exatamente onde já tem um data center de um nível internacional, que pode ser atrativos para muitas empresas, grandes empresas, instalarem e iniciarem um processo aqui a partir de Cabo Verde. Passos também devem ser dados no que toca ao acesso ao financiamento. Essa é, aliás, uma velha queixa do setor empresarial nacional. Claro, como todos os empresários, o financiamento em Cabo Verde é muito complicado. Eu acredito que sim, que as bancas estão mais viradas para a construção, para imobiliária, portanto, para financiamento imobiliário, vê-se por aí. Mas outras empresas, para ter financiamento, o banco precisa de garantias. E muitas vezes garantias chorudas. Eu posso usar o termo que um amigo usou, portanto, pede um porco para lhe dar uma linguiça. Portanto, é complicado, é muito difícil. Realmente precisa haver essa questão de garantia de financiamento. Portanto, aparece um projeto, pode até ser interessante, tem condições, mas é preciso importar, é preciso comprar, não consegue porque não tem cash, não tem financiamento e o banco não está nem aí para financiar. Este é um problema muito sério. Antero Freire defende que deveria criar-se uma entidade que dê a conhecer as empresas cabo-verdianas no mercado internacional, especialmente no mercado africano. O assunto das TIC em destaque na edição desta semana do Jornal Expresso das Ilhas e também aqui destacado num trabalho do jornalista Fredson Rocha.
Já lá vamos ao quiz que lançamos no início desta edição. Apenas recordar os ouvintes que o Jorge Montezinho, que assina o habitual espaço de análise e comentário em parceria com o Expresso das Ilhas, não vai estar connosco durante este mês de outubro. Está de férias, merecidas, e portanto deixamos o homem sossegado, e ele regressará ao nosso convívio no Panorama 3.0 apenas em novembro. Agora sim, o quiz que lançamos no início da edição. Se bem se recorda, perguntámos se a Catalunha já foi alguma vez independente na sua história. A resposta não é simples e nem sequer existe consenso entre os historiadores. Há quem diga que aquela que é a região mais rica de Espanha e que luta pela independência já foi independente e, portanto, apenas procura retomar uma soberania que já foi sua no passado. Em declarações recentes à BBC, o advogado e historiador Josep Cruanis, e eu certamente que estou a dizer mal o nome, defende que a Catalunha foi independente no passado se levarmos em conta as circunstâncias políticas e históricas. Para o investigador é possível afirmar que no período que vai dos séculos XII e XIII até o século XVIII, a Catalunha terá sido um Estado independente. Nesta perspectiva, a Catalunha terá sido independente com o reino de Aragão na Idade Média. Uma posição divergente tem José Manuel Núñez Seixas, este nome é consideravelmente mais fácil, ele que é da Universidade de Santiago de Compostela e um especialista em nacionalismo e que diz, citado igualmente pela BBC, não ser possível afirmar que Catalunha foi, nessa altura histórica, totalmente independente. Isto porque, na sua perspectiva, os Estados-nação existem apenas a partir do final do século XVIII, quando o titular da soberania deixa de ser o rei e passam a ser cidadãos com direitos iguais perante a lei. Ora, aqui está uma discussão mais política e histórica do que pragmática, mas um ponto interessante numa altura em que se discute tanto sobre a independência da Catalunha, um tema que provavelmente regressaremos com maior propriedade e detalhe na próxima edição do Panorama 3.0, ou pelo menos fica a ideia. Esta edição do Panorama 3.0 contou com a colaboração dos jornalistas André Amaral, Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Continua a debater e comentar os temas da semana nas redes sociais. A hashtag Panorama é o caminho certo para esse debate. Deixo o meu e-mail, caso queira entrar em contacto direto comigo, nuno@nafonline.info, nuno@nafonline, tudo junto, .info. Este programa repete domingo às 11 da manhã. Antes disso, sábado, às 11, estamos na Rádio Ribeira Brava. Na segunda-feira, encontra-nos online, nas redes sociais e no site do Expresso das Ilhas. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira e este foi o Panorama 3.0.